Amém. Bom, seguinte, a gente vai começar uma série de mensagens nova e a gente vai estudar. A gente tem passado ao longo desses últimos meses bastante tempo no Novo Testamento. A gente tem falado bastante sobre o conhecimento de Cristo, né? O tema do nosso acampamento foi sobre isso. A gente fez uma série de mensagens falando sobre a história da redenção e foi muito especial. Mas a gente queria começar uma série curta que vai rolar até o final do ano aí, porque nós temos nós temos só mais 4 cultos até as nossas férias. Já pensou nisso, cara? Falta só 2 meses aí pra gente já estar em dezembro e a gente tem 4 cultos além do Save the Date que vai rolar no início de novembro. Então nós temos só 4 cultos. E nesses 4 cultos a gente vai fazer uma série de mensagens sobre a vida de um cara chamado Jonas. Profeta Jonas. Eu gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Jonas, profeta menor do Antigo Testamento. A gente vai estar estudando a vida desse profeta e vai ser muito especial. E o tema da mensagem de hoje, o nome da mensagem ali, que a série vai ser sobre a vida de Jonas, né? O tema da mensagem de hoje é fugindo de Deus. Fugindo de Deus. E a gente vai falar sobre como o profeta, ele fugiu de Deus mesmo e como Deus o encontrou, como Deus buscou o profeta Jonas e como foi muito especial. A gente vai conversar sobre esse livro. É muito legal porque todo mundo que conhece a história de Jonas, todo mundo conhece? Os caras estão com medo de falar aí. Quem conhece a história de Jonas aí? Ou na verdade, vamos fazer assim, quem nunca leu o livro de Jonas? O pessoal está com vergonha de levantar a mão aí. Legal, é um profeta menor ali no Antigo Testamento, está entre os profetas menores, talvez você nunca leu, mas o profeta Jonas é aquele profeta conhecido por ter sido engolido, né, por um peixe. A Bíblia conta essa história dele ser engolido por um peixe, e daí o peixe vomitando ele, né, na areia da praia lá para ele continuar a sua missão. E então acho que essa é a história mais conhecida do profeta Jonas. E é muito curto o livro é só 4 capítulos. E basicamente o que a gente tem, se a gente for estudar esse livro, são 2 partes. O primeiro e o segundo capítulo falam a respeito de Jonas fugindo de Deus, Deus o alcançando. Então Jonas desobedecendo a Deus. E nos capítulos 3 e 4 é de como Jonas obedece a Deus e como ele é usado por Deus mediante nessa vida de obediência, né? Ele inclusive ficando frustrado porque Deus vai lá e encontra o povo de Nínive. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas se a gente pudesse, então, resumir toda a história, todo esse livro aqui, seria um homem fugindo e Deus o buscando. Um homem fugindo e Deus indo atrás e buscando. E é por isso que essa linda história vai falar muito com a gente, porque eu creio que a gente pode se identificar. A gente vai falar sobre como Jonas ele tinha muitos problemas, ele não era um cara fácil, né? Ele era um profeta realmente desobediente, cheio de pecados, mas como Deus o alcançou graciosamente. Então, por isso que a gente pode se identificar. Amém? Então, vamos lá. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, é onde nós vamos meditar na noite de hoje. Então, a Bíblia fala assim, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 10. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitava e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar as sortes e descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu,
adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque lhes tinha dito. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Amém, Senhor, essa é a tua palavra. Nós sabemos que ela nunca volta vazia. Sabemos, Pai, que quando nós lemos a tua palavra, nós cremos que realmente somos transformados, Pai. Não tem a ver com a boa ministração aqui, né, a fala do pregador simplesmente, mas tem a ver com aquilo que o Senhor deseja fazer nesta noite, Pai. É a tua palavra e nós cremos que ela realmente ela tem poder para transformar os nossos corações. Então nós oramos agora que teu Espírito Santo possa soprar sobre cada um de nós. Essa é a nossa oração, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei antes, a história de Jonas, olhando para a história de Jonas, nós podemos nos identificar. Quando nós olhamos para a história de Jonas, a gente poderia dizer que é como se fosse um espelho para nós. Por quê? Porque realmente, todos nós, em algum momento das nossas vidas, a gente talvez a gente acaba fugindo da vontade de Deus, ou a gente talvez não é atraído por aquilo que Deus está nos chamando a viver, e a gente começa a viver os nossos próprios planos, as nossas próprias vontades, e a gente talvez, muitas vezes, não só rejeita Deus como Jonas fez, mas nós também, muitas vezes, fugimos da vontade do Senhor. E quando eu falo isso, eu estou falando, mais uma vez, para cristãos, olhando para a história de Jonas, para a gente poder aprender hoje no Novo Testamento. O profeta tinha uma missão aqui. Ele tinha sido chamado para pregar a palavra de Deus, pregar arrependimento para aquela nação. A gente já vai falar sobre os ninivitas, né? Sobre os assírios, que era aquele império que era terrível, um império terrível, mas Deus tinha dado uma missão para aquele profeta. Era uma missão de ir lá e falar sobre o pecado daquela nação. E daí esse profeta rejeita, não só rejeita, como a gente tem falado, ele foge para um lugar muito distante, o oposto. Eu vou mostrar o mapa para vocês daqui a pouco. Aí não precisa colocar não, mas a gente vai ver que ele vai para um lado completamente oposto que Deus tinha chamado ele a fazer. É como se o profeta então falasse: olha só, Deus, a tua vontade não vai prevalecer sobre a minha vida. O que eu quero é a minha vontade, é o que eu desejo, é o que eu quero fazer, seja feita a minha vontade. Mais ou menos isso que ele estava fazendo. E há um paralelo então na vida de Jonas. Por quê? Porque se a gente for pensar nas nossas vidas, o que é pecado? Pecado, de alguma forma, se a gente fosse traduzir aqui para a vida de Jonas, pecado é fugir de Deus. Todas as vezes que nós vivemos algo que desagrada o coração do Senhor, que entristecemos o Espírito Santo, nós estamos, de alguma forma, fugindo da vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, o pecado, ele tem a ver com fugir de Deus. E a graça de Deus, que tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, tem a ver com o quê? Com Cristo indo e nos alcançando onde nós estávamos. Por isso que eu digo, ninguém aqui, a Bíblia diz para nós isso, né? A gente não está livre de pecado. Mesmo sendo cristãos, a gente peca. E todas as vezes que nós pecamos, nós estamos nos distanciando de Deus. Mas de alguma forma, o nosso Senhor vem e nos alcança com a sua graça, com a sua mão, Ele nos sustenta e nos traz de novo para perto de si. Então, o pecado é fugir de Deus, e a graça é quando Deus vem, Ele vai atrás do homem. Vamos entrar um pouquinho no contexto aqui desse pequeno livro, e eu vou, conforme a gente for lendo aqui os versículos, eu vou trazendo algumas informações importantes, mas quando nós vamos para o contexto aqui desse livro, a gente percebe que Jonas era um cara extremamente teimoso, como a gente leu. Mas não só ele era teimoso, desobediente, como a gente falou, mas ele era um cara que, quando você vai, poucas vezes é citado o profeta Jonas, né? Mas lá em 2 Reis, a gente vê um momento onde o profeta Jonas, ele age contra a vontade de Deus, profetizando sobre um rei chamado segundo Jeroboão, um homem que tinha sido rejeitado por Deus. Ele profetiza dizendo que Deus estava sobre ele, quando Deus tinha rejeitado aquele homem. Então ele já tinha cometido alguns erros na sua vida. Ele era não só teimoso, não só desobediente, mas na história da nação a gente já percebe um profeta que não estava caminhando conforme a vontade de Deus. Aí a gente tem também Deus mandando o profeta Jonas para Nínive, uma cidade pagã. Quando você olha para todos os profetas ali do Antigo Testamento, tiveram muito poucos profetas que foram levados ou enviados para outras nações. Quando a gente pega, sei lá, eu até escrevi aqui Isaías, ou mesmo Jeremias, eles foram caras que ficaram ali na região, né, não foram usados por Deus para levar, mas
o profeta, Isaías até profetizou sobre as outras nações, mas ele profetizava de Israel. Agora, Jonas, ele era chamado não só para profetizar contra uma nação, mas ir para a nação e falar com ela diretamente, né? Estando naquela nação. Isso era algo completamente inusitado, completamente novo, completamente diferente. E então a gente percebe essa nação sendo alvo de uma obra missionária de Deus, algo também que era completamente novo. Poucas vezes a gente viu isso acontecendo. Era como se Deus quisesse demonstrar a sua misericórdia, a sua graça para um povo que não fazia parte da aliança, mas não só isso, um povo que era muito pecador, que estava distante da sua vontade, né, que estavam muito distantes daquilo que Deus realmente desejava para eles. O pecado dessa nação era terrível. E a gente vê, no final do capítulo do 3 e 4, a gente vai perceber a resposta dessa nação. Os ninivitas começam, então, a se arrepender dos seus pecados, a ponto dos seus animais, os cavalos, né, as ovelhas, começam a se vestir de cinzas, né, mostrando arrependimento, não só a nação, não só os pais, os filhos, os idosos, mas toda a nação começa a se arrepender. Então, algo completamente novo, algo completamente diferente. A gente tem um monte de coisa muito maluca aí, um profeta desobediente, um profeta teimoso, um profeta que não estava fazendo a vontade de Deus, indo para uma nação que era desobediente, mas se arrependendo dos seus pecados e se voltando para o Deus criador de todas as coisas. Esse é o contexto da carta. Aí vamos voltar aqui para o versículo 1, a gente vai estudar então aqui o versículo 1 e o versículo 2, a gente vai pegando alguns pontos importantes aqui desse livro. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2, fala assim, mais uma vez: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, e com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Vamos parar aí. A maldade dessa cidade era tanta que tinha subido até a presença de Deus. Qual foi outro momento que Deus falou assim na Bíblia? A gente vê um único momento onde a Bíblia vai mostrar que Deus estava completamente insatisfeito com uma nação a ponto de querer exterminar ela, que foi para Sodoma e Gomorra, ao ponto dele enviar, né, enxofre, fogo do céu, destruir aquela nação. Dessa mesma forma, tamanho era o pecado dessa nação que estava chegando aos céus. Quando você olha a história dessa nação, que era o Império Assírio, você vai perceber que eles eram realmente terríveis, eles eram considerados o império do terror. Diferente dos babilônios que vieram depois deles, diferente dos persas que vieram depois dos babilônios, ou mesmo dos romanos, né, os ninivitas, né, ou os assírios, eles eram um dos impérios mais cruéis da história. Eles torturavam, desmembravam, decapitavam os seus inimigos. Com aqueles que perdiam a guerra, eles decapitavam, então cortavam os membros dos corpos lá e encontravam as famílias desses soldados e faziam com que as famílias, as crianças, carregassem esses corpos mutilados, só para trazer vergonha sobre a nação. E depois de carregar, era dito que era a tradição dessa nação e matar depois de exterminar todo mundo. Era muito comum. Eles esfolavam as crianças, eles matavam, né, os adolescentes, os jovens, muito novos. Então, eles eram uma nação terrível, terrível. E é dito também que no ano 722, 100 anos depois desse acontecimento de Jonas, foi quando a nação do norte, Israel, a parte norte, foi capturada, entrou no exílio por esses caras chamados, esses assírios, né, os ninivitas. Isso aconteceu com o império, com o reino do norte. Muitos dos soldados, diz a tradição, foram levados, esfolados vivos, torturados, mortos, e eles faziam isso. Então eles eram uma nação terrível. No comentário do Tim Keller, ele vai dizer que Deus chamar o profeta e mandar ele ir para Nínive, pregar a palavra de Deus, era como se um judeu, em 1945, Deus falasse com um judeu para ele ir pregar sobre arrependimento em Berlim. Tipo, ele entrar em Berlim e começar a pregar arrependimento para aquela nação. Seria mais ou menos a comparação de tão forte que era realmente aquilo que aquele profeta tinha sido chamado a viver. Então, esse era o contexto. Então, Jonas, ele talvez, se a gente fosse entender um pouco mais a história, ele teria todo o direito de não querer ir para essa nação. Uma nação terrível. Uma nação que 100 anos depois iria exterminar, inclusive, o Reino do Norte, do qual ele fazia parte. Os israelitas, né, o Reino do Norte, eles odiavam esse império, eles eram terríveis, como a gente tem falado, mas a Bíblia vai nos falar também que não foi só por esse motivo, né, que Jonas não queria ir.
Jonas, ele tinha rejeitado essa nação no seu coração, porque ele sabia que Deus era misericordioso e que Deus podia perdoar aquela nação. Esse era o contexto. Era por causa disso que ele não queria ir para essa nação. E daí a Bíblia diz que ele desce a Jope, daí ele pega um barco e ele ia para a cidade de Tarsis. A cidade de Tarsis não é a mesma cidade que Paulo ficou lá no livro de Atos, né? A gente fica pensando talvez que era uma cidade próxima, mas na verdade a cidade de Tarsis ela ficava na Espanha. Você consegue colocar um mapa para mim aí? Rapidinho, pedir para o Anderson colocar. Então, olha só, Nínive, então, Jope, né, fica perto ali de Israel, fica na costa. Nínive ficava mais ao centro, no oriente, né, indo lá para cima, perto da Babilônia. E Tarsis ficava lá na Espanha. Olha onde ficava. Ele estava indo para um lugar completamente o oposto do que Deus tinha chamado ele a ir, né? Completamente oposto. Deus estava convocando ele para ir para a direita, ele estava indo para a esquerda, assim, completamente diferente. E era uma viagem longa que ele ia fazer. E no meio do Mediterrâneo, aí, no meio do mar, que daí chega o peixe grande que engole ele é jogado ao mar, e daí o peixe engole ele, e depois cospe, né, Jonas na praia. Mas vamos voltar aqui, pode voltar ali para o slide, né? Por que Jonas não queria ir, como a gente falou? Não era só por causa da nação ser terrível, mas porque Jonas sabia, mais uma vez, porque Jonas sabia que Deus podia ser misericordioso, compassivo, né, e gracioso com aquela nação. Como eu citei para vocês antes, Jonas capítulo 4, versículo 2, ele vai falar assim: Senhor, depois da nação se arrepender, né? Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso, compassivo e muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois se arrependes. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia disso. Vamos pensar. A palavra aqui, o tema da palavra é fugindo de Deus. Por que o profeta foge de Deus então? Ele não estava fugindo porque ele estava com medo da nação. Ele estava fugindo porque ele não conhecia Deus de verdade. Jonas não tinha experimentado da graça de Deus. Jonas ele não tinha um relacionamento real com o Senhor. E ele faz isso por causa de um orgulho. Porque primeiro ele queria que a sua vontade prevalecesse. Ele queria que aquilo que ele desejava viver fosse a realidade na sua vida. E por isso que eu falei que a vida de Jonas é um espelho para nós. Quantas vezes Deus nos chama, talvez para coisas não tão difíceis quanto Jonas, né? Que era para pregar num lugar tão difícil, mas para viver uma coisa que nós sabemos que precisamos viver, mas de alguma forma nós resistimos os nossos corações. O orgulho, ele empedra as nossas vontades. O orgulho, ele impede que a graça de Deus nos alcance. Impede que a gente possa realmente viver aquilo que Deus tem para nós. E não só isso, impede muitas vezes que a gente se aproxime de Deus. Seja na nossa leitura da palavra, seja no nosso tempo devocional, seja naquilo que nós vivemos no dia a dia, seja na comunhão com os nossos irmãos, seja para ir para a célula, para o culto. Quantas vezes o nosso coração é orgulhoso, querendo viver as nossas próprias vontades, querendo viver aquilo que nós sabemos que muitas vezes é contrário à palavra de Deus, nós resistimos a Deus, nós somos orgulhosos e a gente quer viver as nossas próprias vontades. Era exatamente isso que Jonas estava sendo chamado a viver. E vamos lembrar que a gente vai falar muito sobre o Evangelho e trazendo na perspectiva do Antigo Testamento. A gente sempre fala isso, o Evangelho é um convite a uma vida completamente diferente do que o mundo nos ensina a viver. Muitas vezes, aquilo que Deus está nos chamando a viver para ganhar uma vida, ganhar recompensas eternas, para o mundo vai ser perder tudo que nós temos. Perder a nossa vida, perder a nossa reputação, perder os nossos sonhos, perder os desejos humanos. Muitas vezes, aquilo que o Senhor está nos chamando e nos convidando a viver vai ser completamente oposto do que o mundo considera como algo normal, algo bom. Porque, vamos de novo, olhando para a história aqui, fazendo um paralelo, era loucura Jonas ir para aquele lugar. Era loucura ser usado por Deus daquele jeito.
Da mesma forma, o convite que Deus muitas vezes faz para nós em perder tudo, em ter uma vida completamente entregue ao Senhor, é uma vida que não faz sentido aos olhos do mundo. Quem não tem o Senhor, quem não foi selado com o Espírito da promessa, não entende o que você muitas vezes está vivendo. Não entende. As pessoas no seu trabalho não vão entender. Os seus familiares que não conhecem a Cristo não vão entender. Né? As pessoas que estão próximas a você, que não foram salvas por Jesus, não vão entender aquilo que Ele está te chamando a viver. Por quê? Porque o nosso entendimento bíblico é que viver é ter Cristo. E morrer, nesse sentido, né, morrer para as coisas do mundo, é o lucro. Nós somos chamados a entender isso. E o profeta, a gente pode olhar para ele, eu até coloquei duas coisas aqui, do porquê que Jonas não queria ir. Porque ele era orgulhoso, e uma das outras razões era porque o profeta também vivia uma autojustiça, né? Uma autojustificação. E por que eu falo isso? O profeta ele olhava para aqueles ninivitas, ele olhava para aquele povo, e ele pensava assim, como qualquer judeu, ele pensava assim, eu sou muito melhor do que aqueles caras. Eu sou muito melhor. Eu sou superior a eles. Jonas não poderia pregar sobre a graça de Deus, porque Jonas nunca tinha sido afetado pela mensagem da graça. Muitos de nós não vamos conseguir pregar graça para as pessoas porque nós não fomos alcançados pela mensagem da graça de Cristo Jesus. Nós não entendemos ainda o que é viver essa realidade. Nós ainda estamos presos nessa autojustificação. Eu posso, eu consigo, eu vivo os meus próprios sonhos, eu me justifico. E a Bíblia vai nos dizer, olhando para o Evangelho, mais uma vez, a gente falou sobre isso em todas as mensagens aqui quase esse ano, todos carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3 vai dizer para nós. A gente falou sobre esse texto. Todos carecem da glória de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós nos auto-justificávamos até Cristo vir e nos salvar. E por isso nós somos justificados. Por isso nós fomos salvos. Quanta coisa talvez nós não estamos vivendo em Cristo, porque nós nos sentimos já superiores, assim, nós já estamos bem. Tipo assim, daí eu fazendo mais uma aplicação, mais uma vez para nós hoje, a maneira talvez do crente olhar e talvez achar que não tem que pregar para, um exemplo meio bobo aqui, mas para o frentista que está te atendendo lá no posto e falar de Cristo para ele, é porque você já está salvo, você já está bem. Eu não preciso falar para os meus amigos daquilo que me salvou, daquilo que me redimiu. E eu estou preso na minha vida. Eu estou preso na minha bolha espiritual. E o Evangelho vem e quebra todo sentimento de superioridade, toda visão errada sobre si. Você está dando para entender? Deus está nos chamando para esse lugar de nos humilharmos. E entendemos que nós não somos nada se nós não estivermos com a nossa vida. A gente tem falado tanto sobre isso nesse ano. Se nós não olharmos para Cristo, e foi ministrado isso aqui, como nosso maior prazer, como aquilo que vale a pena viver, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Nós estamos vivendo os nossos próprios sonhos, vontades, mas Deus deseja quebrar todo orgulho, toda autossuficiência, quebrar para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós. Aí eu te faço uma pergunta, olhando para a sua vida hoje, olhando para os seus sonhos naturais, tá? Naturais. Nada de ambição espiritual agora, ambição natural. Olhando para todos os seus sonhos que você pensa daqui, jovem, daqui 5, 10 anos, aonde você vai estar? Será que esse sonho veio de Deus ou esse sonho é seu? Ou você construiu no seu próprio coração? E será que as coisas que você está vivendo hoje, elas também foram decididas com base naquilo que Deus tem para você? Será que elas foram decididas com base naquilo que Jesus te chamou a viver? Será que as suas decisões que você tem tido no dia a dia também revelam Jesus? Também tem a ver com o plano de Jesus para a sua vida? Pensa comigo, isso é muito prático, isso é muito natural. A gente está falando de um profeta que estava lá vivendo, tinha sido chamado a profetizar do outro lado do mundo. E aí a gente aplica para nós hoje, como nós estamos. O que você tem vivido? Você orou para viver o que você tem vivido hoje, ou vai viver?
Porque isso revela um coração autossuficiente. Isso revela um coração orgulhoso. Se você nunca orou pelo trabalho que você está hoje, se você nunca colocou diante de Deus a sua namorada, o seu futuro, né, um relacionamento, se você nunca fez isso, meu amigo, minha amiga, você está preso em um coração orgulhoso, autossuficiente, você não depende de Deus. Você está vivendo como se Deus não existisse. Você é um ateu não praticante. Se conhecer a Cristo não tem feito diferença nenhuma nos nossos planos naturais, será que realmente conhecemos a Jesus? Como iremos conhecer a mente do Senhor? Romanos capítulo 11, versículo 34 vai dizer: quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus tem controle de tudo e todos, e realmente quando nós pensamos isso, a gente pensa, nossa, Deus está tão longe, eu não vou nem colocar as minhas necessidades diante dele, nem os meus sonhos. Mas quando nós fazemos isso, mais uma vez, a gente está achando que a gente pode viver a vida sem Deus. Esse não é o convite que Deus tem para nós. Nós precisamos ir para o lugar certo. Amém? Vocês estão comigo aí? Eu creio que Deus está convocando, chamando uma igreja, convidando nós, jovens, a vivermos nesse lugar de dependência, de orarmos todos os dias, de colocarmos diante de Deus, de planejarmos a nossa vida e termos certeza, termos convicção de que realmente a vontade do Senhor está sendo feita e realizada nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Você crê comigo? Amém. Eu queria então, eu sempre gosto de trazer alguns pontos, porque eu acho que a gente memoriza melhor a mensagem. E a gente vai olhar, a gente já leu os 10 versículos, eu queria deixar pelo menos aí 4 verdades que nós aprendemos com o teimoso Jonas, olhando para as nossas vidas, e a gente vai pegar algumas dessas verdades, explorar e conversar aqui. Amém? Não me lembro quem estava tocando o teclado, mas quero já pedir para vir aqui o tecladista, o Matheus. Pode vir aqui. Então vamos lá, algumas verdades que nós aprendemos. Primeiro, a gente leu na história, Jonas desceu para Jope e ele entrou num barco e ele estava indo para Tarsis, sim, para a Espanha. Primeira verdade, aplicando para as nossas vidas, que eu olhando para Jonas e como reflexo para nós eu vejo, é o seguinte: se você quer fugir de Deus e da sua vontade, sempre haverá um barco, algo te esperando para te levar para distante dele. Sempre vai ter. Sempre vai ter um meio, uma forma que o inimigo vai colocar na sua vida para te tirar. Assim como a Bíblia diz também, tanto Tiago quanto o livro de Coríntios, né, Paulo vai falar que não existe nenhuma tentação que nós somos tentados que não vem do nosso próprio mau coração, do nosso coração pecaminoso. E a Bíblia também diz que existem escapes para toda tentação que o diabo colocar sobre nós. Mas preste atenção nisso, jovem. Presta atenção, se você decidir fugir de Deus, fugir da sua vontade, se envolver com uma vida de pecado, se envolver com práticas que entristecem o coração de Deus, sempre vai ter um barco te esperando para te levar para longe. Sempre vai ter. Você vai encontrar uma menina que vai estar disposta a transar com você. Você vai, encontrar um amigo teu que vai também te levar para um lugar que você sabe que desagrada a Deus. Sempre vai ter um escape, sempre vai ter alguma pessoa ali, alguma coisa que vai te levar para distante de Deus. Por quê? Daí, trazendo para a nossa vida com Cristo, presta atenção, a desobediência é muito fácil. A desobediência, Jesus ele disse que o caminho que leva para a perdição, ele é grande. Ele é grande. O caminho para ir para distante do Senhor, ele é fácil. E é só a gente olhar à nossa volta, olhar para as coisas, as práticas que os nossos amigos têm, a vida que os nossos amigos muitas vezes têm, que levam para longe do Senhor. É muito fácil você se distanciar da verdade da palavra, meus amigos. Mas obedecer a Cristo não vai ser fácil. Eu tenho que te dizer isso. Eu tenho que dizer para você que matar a carne todos os dias, ser levado para esse lugar de adoração, de oração,
de jejum, de quebrantamento, de conhecer cada vez mais a Cristo, muitas vezes vai ser difícil. Se tornar semelhante a Cristo, que é a nossa convocação como cristãos, ser semelhante a Jesus, não é a coisa mais fácil do mundo, principalmente no tempo que nós vivemos. Ter um casamento firmado na rocha, um casamento que engrandece a Jesus, para aqueles que são casados aqui, ter um namoro santificado é difícil, não é fácil, não é verdade? Enquanto as pessoas que não conhecem a Jesus fazem tudo, toda hora você está sendo tentado, você está levando a sua namorada, que não é sua esposa ainda, o corpo dela não te pertence ainda, e você está lá, talvez levando ela de madrugada para casa, você está sendo tentado. E tem momentos que os nossos sentimentos, a nossa alma, que é influenciada pelo pecado, deseja o pecado. Porque mais uma vez, nós nascemos em pecado, e a nossa carne, a gente sempre fala isso aqui nos jovens, a nossa carne não quer se submeter a Cristo Jesus. A batalha é real. Mas nós, que conhecemos a Cristo, nós temos esse entendimento e essa maturidade de dizer, não vale a pena perder tudo que eu tenho em Jesus por prazeres temporários. Não vale a pena. Não vale a pena sacrificar a minha vida, que eu vivi em Jesus, todos os prazeres celestiais, as recompensas eternas, do que minutos de prazer momentâneos. Não vale a pena eu estar em alguns lugares, se eu estou com Cristo uma hora, se eu vou em lugares onde eu sei que a presença de Deus está agindo e tocando, como habitar em alguns lugares, como fazer algumas coisas, como fazer isso? Não tem como. Mais uma vez, eu fui selado com o Espírito da promessa. Eu tenho um dono, Jesus. Eu conheço Ele. Eu ando com Ele. Não tem como. Mas ao mesmo tempo, o diabo, que vem como um leão, esperando a gente ficar fraco, esperando um do rebanho se enfraquecer, se distanciar do resto para então vir e pegar. Não se esqueça disso, sempre vai ter um barco que vai te levar para um lugar de engano. E a apostasia começa nisso. Segundo, olhando para essa história que a gente vai estudar nessas próximas semanas, o diabo não quer que você pare, lembre disso, o diabo não quer que você pare de fugir de Deus. O diabo não quer. E por que ele não quer? Por que o diabo não quer que você pare de fugir de Deus? O diabo sabe que se você manter algumas práticas, o diabo sabe que alguns pecadinhos que muitas vezes nós vivemos, pecadinhos de estimação, que a gente acha que controla e domina, ele sabe que enquanto a gente acha que tem o pecado na coleira, na verdade, o que o pecado tem somos nós na coleira. Nós somos crentes domesticados. Somos cristãos, como é que fala, almofadados aí, fragilizados, vítimas de uma sociedade pecaminosa. Nós somos influenciados pelo mundo que nós vivemos, a gente é meio que uma sombra do que as pessoas estão fazendo. Sem perceber, nesse lugar de engano, quando a gente vive nesse lugar de ficar fugindo de Deus, que era o que Jonas estava fazendo, a gente está perseguindo as mesmas coisas que o mundo está perseguindo, vivendo as mesmas coisas, as mesmas práticas, e a gente ainda se considera cristão, acha que é cristão, acha que conhece a Cristo. E o ponto é, mais uma vez, o diabo está feliz que a gente permaneça nesse lugar. Não está feliz, ele está feliz, perdão. E olha só, eu até coloquei aqui, a desobediência nem sempre, e o pecado, nem sempre tem um efeito negativo de imediato. O seu prazer é a curto prazo, como a gente já falou antes. O pecado é muito prazeroso a curto prazo, mas o pecado, ele tem uma dose letal que vai te matando devagar, e te levando para distante do Senhor. Até um comentarista, enquanto eu preparava, ele falava que o pecado, citando, ele estava fazendo uma análise na vida de Jonas aqui, falando sobre Jonas viver em pecado e viver fora da vontade de Deus. É como se o pecado fosse
um veneno letal de radiação. Não sei se você já ouviu falar que algumas cidades que foram afetadas por radiação, a não ser aquelas que tiveram uma bomba atômica que matou todo mundo na hora, lógico, tem um reflexo os engenheiros, os caras que são mais da física podem me corrigir, tá? Mas pelo que eu li, pelo menos, o reflexo da radiação que toca em algumas pessoas, a morte é lenta, ela vem devagar, ela vai destruindo o corpo lentamente, e é exatamente isso que o pecado faz. Ele vai nos destruindo com uma morte que é sim letal, mas não é no momento, é devagar, nós vamos morrendo de dentro para fora. A morte do pecado, ela vai nos consumindo, ela não aparece logo de cara, porque ela vai te distanciando de Cristo. Um exemplo disso, como a gente tem falado aqui, como eu falei em outros pontos, eu até coloquei, a imoralidade sexual, por exemplo. Uma vida de imoralidade sexual pode parecer prazerosa, ou uma vida, sei lá, de fofoca, tantos pecados que a gente muitas vezes vive, e a gente acha que tá tudo certo, mas não, devagar, o nosso coração vai se distanciando e se esfriando de Cristo. Essa não é a vontade de Deus. Entenda, perceba, o diabo, se você estiver nesse lugar hoje, presta atenção, meus amigos, se você estiver nesse lugar hoje, e você sabe, aqueles que estão sabem disso, se você está fugindo do Senhor, entenda isso. O diabo, ele está feliz que você está caminhando nesse lugar. Ele está feliz, ele deseja que você permaneça nesse lugar. Ele deseja que você fique nesse lugar. E ele vai fazer de tudo para que você continue nesse lugar. Terceiro ponto, são 4, Aí nós vemos Jonas está lá no barco, e a Bíblia diz, o livro de Jonas vai falar que veio uma tempestade sobre o mar Mediterrâneo lá. E essa tempestade, ela foi tão forte, não foi qualquer chuvinha, não foi qualquer coisa, mas foi uma baita de uma tempestade, a ponto, do versículo 5 aqui de Jonas capítulo 1, a Bíblia diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo e clamavam ao seu próprio Deus, e chegaram a atirar então as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. E a Bíblia diz que Jonas tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente. Ele estava lá, fugindo de Deus, dormindo, lá naquele lugar seguro, até que Deus envia uma tempestade. Sabe que, aí o paralelo que eu faço, trazendo para nós, a aplicação que eu faço para nós é uma vida com Cristo. É uma vida que sempre vai envolver tempestades. Porque não tem nenhum outro lugar que talvez Deus mais fale do que a tempestade das nossas vidas. É o momento onde Deus, ele dá um chacoalhão e ele fala assim: olha só, olha para mim, eu estou falando com você, eu tenho algo a te revelar. Você não foi criado para isso, não foi para isso que eu te fiz, que eu te projetei. Você foi criado para dar glória ao Criador. Nós somos encontrados nesse lugar de tempestade, e é impressionante, não é verdade, pessoal, que Deus, ele fala conosco de uma forma tremenda quando nós passamos por tempestade. E a vida com Jesus, ela vai envolver tempestades, ela vai envolver momentos difíceis, vai envolver momentos de dificuldade. Essa tempestade, porque assim, Jonas não era uma pessoa que não conhecia Deus, ele era temente a Deus, ele estava só fugindo de Deus. Aí Deus envia uma tempestade para quê? Para trazer Jonas de novo para sua vontade, para que Jonas percebesse: olha só, eu estou aqui. Ao ponto das pessoas que eram pagãs, que não conheciam a Deus, estavam clamando aos seus deuses, e Jonas, que conhecia o Deus verdadeiro, estava lá dormindo. Aí ele se dá conta, aí ele percebe, aí ele percebe que, olha só, é Deus que trouxe essa tempestade. Eu não sei o que você tem vivido, passado, eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei onde você está hoje na sua caminhada com Jesus. Eu sei que muitos aqui têm passado experiências tremendas, a gente tem vivido momentos muito especiais com Deus. Eu sei que tem muita gente madura aqui, mas eu sei também
que tem pessoas que Deus está atraindo o seu coração para Ele. Tem pessoas aqui que talvez estão passando por tempestades, e essa tempestade não é a má sorte. Não é falta de sorte, isso. Não é, cara, é Deus falando com você. Ele está te avisando, sai dessa vida. Não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que você nasceu. Existe um propósito, um chamado para a sua vida, e o chamado da sua vida, mais do que coisas espirituais ou mesmo naturais, você foi chamado para conhecer Cristo Jesus, e você não vai ser feliz em outro lugar. Você não vai ser feliz. Você não vai encontrar prazer vivendo para você mesmo, vivendo para o seu próprio orgulho. Você não vai ter prazer distante de Cristo Jesus. E a Bíblia diz então, como a gente falou, Deus mandou uma tempestade. E no meio daquela tempestade, Deus envia um peixe. Vocês conhecem a história, a gente vai ler aqui, a gente vai finalizar os últimos versículos aqui do texto. Fala assim, Jonas capítulo 1, versículo 12, a partir do versículo 12, a gente leu até o versículo 10, e agora a gente vai ler um pouquinho mais. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar as sortes para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram as sortes e caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Isso, a gente acabou aqui no versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Legal. Independente se você acredita, você que talvez é novo, acredita ou não acredita nessa história, se ela é real ou não, se Jonas, o profeta, ficou na barriga de um peixe e depois cuspiram ele, a gente vê o próprio Jesus citando essa história como verídica, né, crendo, e nós acreditamos que essa história é verídica. Realmente aconteceu isso com o profeta, Deus fez um milagre. Assim como Jesus então, né, foi morto e ressuscitou ao 3º dia, Jonas ficou 3 dias na barriga daquele peixe. E daí, pelo menos para mim, enquanto eu orava em cima desse texto, uma verdade saltou ao meu coração. O livramento de Deus foi um livramento indesejado. Jonas não desejava talvez ser engolido por um peixe, depois, né, cuspido para fora para ir continuar a sua missão. Foi algo que talvez naturalmente, se Jonas soubesse o que ia acontecer, talvez ele nem tomaria essa decisão de pular naquele lugar, né, de jogarem ele para dentro do mar. Mas assim como a tempestade veio como um livramento de Deus para a sua vida, o peixe que Deus usou lá no mar para engolir era também provisão e livramento de Deus, né? Um livramento de Deus para colocar ele de novo na missão, para colocar ele de novo naquilo que ele deveria viver, para colocar ele de novo, né, para viver o chamado que Deus tinha para a sua vida, que era ser um profeta, né, para a cidade de Nínive. E enquanto eu pensava nessa realidade, e a gente vê até Jesus falando sobre, assim como Jonas ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, eu também vou ficar crucificado 3 dias. A aplicação que eu vejo nesse livramento indesejado é pensar na pessoa de Jesus. Meus amigos, assim como foi um livramento indesejado, o peixe ter engolido Jonas, eu garanto para você que a morte de Jesus foi uma morte indesejada, humanamente dizendo. Jesus não merecia morrer a morte que ele morreu. Jesus, quando levou sobre si os nossos pecados,
quando tomou sobre si o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado, tudo aquilo que nós já fizemos de pecado, aquilo que nós ainda iremos cometer, estava sobre Jesus. E esse ato da cruz não é um ato isolado, que simplesmente nos salvou e nos colocou para viver agora. A obra da cruz nos afeta todos os dias e nós não percebemos. A obra da cruz afeta o nosso chamado todos os dias e nós não percebemos isso. A cruz, ela ressignifica aquilo que nós vivemos. Todas as vezes que nós cometemos pecado, e muitas vezes nós pecamos e nós não estamos percebendo, Jesus, com a sua graça, como a gente tem falado, Ele vem e nos traz de novo para o amor de Deus. Ele vem e nos transporta de novo e fala: você não foi criado para isso. Você foi criado para outro propósito. Você não foi criado para viver os prazeres, para suas vontades. Você não foi criado para fazer essas coisas. Não, eu tenho algo muito maior para você. Eu te salvei, eu mudei a sua vida. E a obra da cruz, mais uma vez, não é um ato isolado só de uma salvação e pronto, acabou. Não, e é por isso que aos domingos, uma vez por mês a gente faz isso aqui na nossa igreja, nós celebramos a ceia nos lembrando do que Jesus fez. Porque é um ato que nós nos lembramos, Jesus nos salvou, Jesus mudou a nossa história, Ele continua a mudar a nossa história. A obra da cruz, a redenção que temos em Cristo Jesus nos afeta todos os dias. Quando nós nos lembramos, nos afeta, e também quando nós não nos lembramos, até os pecados inconscientes que nós vivemos. O sangue de Jesus está cobrindo as nossas vidas. O sangue de Jesus vem e nos faz de errantes, de fugitivos, e nos coloca no lugar de missão. Olha que lindo isso, gente. Jonas era um fugitivo, e Deus deu uma chance para ele. Aquela nação, uma nação terrível, merecia ser destruída por Deus. E a gente vai ver nos capítulos seguintes, eles se arrependem e Deus derrama do seu amor sobre eles. A história da Bíblia é sobre isso. A gente falou sobre a história da Bíblia aqui todo ano. É Deus alcançando o homem aonde ele estava e falando: eu te fiz, eu te criei para um relacionamento comigo, para que você dê glória a mim em tudo aquilo que você for viver. Em tudo aquilo que você for viver. Por isso, assim como ele teve um livramento indesejado, também as boas novas da cruz foram um livramento indesejado. E a gente percebe que ele foi lá e viveu o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Ele foi lá e cumpriu. Mesmo depois questionando Deus, a gente vai ver que a vida de Jonas é uma montanha russa. Ele questiona Deus, e daí Deus vai lá e envia uma árvore, e daí tem todo um contexto, a gente vai falar bastante aqui nas próximas semanas. Mas Deus, a todo tempo, demonstrando a sua graça, o seu amor, alcançando Jonas na sua vida, nas suas falhas. Quero chamar os músicos para virem aqui para a gente finalizar. Meus amigos, talvez hoje, se você olhar para a sua vida, olhar para a sua história, olhar para os seus planos, olhar para aquilo que você tem vivido e feito, você pode se identificar com Jonas e dizer: eu tenho sido um fugitivo. Eu tenho fugido de Deus. Eu tenho fugido da sua vontade. Eu tenho fugido da sua presença. Eu não tenho conhecido Deus verdadeiramente. E talvez essa fuga não seja uma fuga tão drástica quanto foi a de Jonas, tá? Talvez não seja uma fuga aparente assim, tipo, parei de ir na igreja, aí ninguém me liga. Não estou falando disso. Talvez seja o seu caso. Jesus está te encontrando agora, mas talvez sejam fugas momentâneas, fugas pequenas, pequenos momentos que antes você priorizava Jesus, mas hoje você tem fugido da sua presença. Talvez tem alguns pecados e práticas que você tem vivido, que você sabe que não
engrandecem a Jesus, que entristecem o seu coração, que entristecem o Espírito Santo. E nessa hora, nessa noite, eu sinto Deus dizendo para você: olha só, você está se enganando. Você não foi criado para viver nisso. Você não foi criado para viver isso. Jesus está nos dizendo nessa noite: existe uma missão para você. Você foi chamado, assim como Jonas, a pregar as boas novas, a pregar para um mundo perdido e morto. Mas como pregar para um mundo perdido e morto, se nós não experimentamos dessa graça primeiro nas nossas vidas? Se a graça não tocou os buracos mais profundos dos nossos corações, os pecados escondidos que nós ainda não permitimos que Cristo toque, eles estão intocáveis. Como viver assim? Como dizer que conhecemos a Jesus se vivemos essa vida dessa forma? Muitos que vêm aqui nos cultos e o tempo está sendo especial e tremendo e você não sente a presença de Deus, porque você se sente um alienígena aqui dentro. Você está em fuga. Você está em fuga. Você está longe. Aonde você está? Quem é você? Que tipo de vida você tem construído? Que tipo de vida nós temos vivido? Eu não quero ficar nesse lugar raso. Eu não quero ficar num lugar de fuga. Eu quero correr para Ele. Ou quero correr com Ele. Saber que estou vivendo a minha vida tendo o meu Criador e tendo o seu Espírito dentro de mim, habitando e transformando as nossas vidas, os nossos corações, os nossos casamentos, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos, a nossa família é a melhor coisa do mundo. Senhor Jesus, eu oro nessa noite para que possamos experimentar essa realidade. Pai, que não sejamos como fugitivos da Tua presença. Pai, que uma tempestade Tua venha sobre a vida de alguns jovens que estão aqui. Alguns aqui estão fugindo de Ti, estão distantes, mas o Teu amor, que é um amor que não condena, não é um amor que vem para trazer um peso, para nos destruir, mas Tu és um Pai de amor. Tua graça vem e alcança. Quantas vezes achamos que o peso do nosso pecado é pesado demais para que o Senhor possa segurar ou aguentar, mas nessa noite o Senhor diz: eu sustento todas as coisas, eu já te conheço, fui eu que te criei. Eu conheço o seu coração, eu conheço as suas dificuldades, eu sei o que você tem vivido, eu sei o que você tem planejado. Deixe-me fazer parte disso. O Senhor está falando para nós nessa noite. Jovens que têm o coração de Deus e que Deus tem o nosso coração. Faz de nós esse povo, Jesus. Faz de nós esse povo, Jesus.